Em nome de Jesus, amém. Como eu falei já no início do culto e as músicas todas demonstraram isso, falaram um pouquinho sobre a cruz. As imagens ali todas no início de cada música tinham uma cruz. Um dos pastores de vocês tem a cruz tatuada nos dois braços. Então sempre que eu falo, estou mostrando a cruz para vocês. Nós cristãos temos aqui no altar uma cruz grande, branca. A nossa escola aqui, ao entrar na escola aqui, primeira coisa que a gente entrar no saguão ali, primeira coisa que a gente vê bem grande é uma cruz. Em todas as salas de aula aqui na escola vai ter uma cruz. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a cruz. Para a gente entender um pouquinho do que serve a cruz, eu quero começar com um versículo que eu não mencionei no nosso texto de hoje. O versículo diz assim: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Jesus começa logo quando chama os discípulos e quando ele resolve escolher as pessoas pelas quais ele quer que sejam seus seguidores. Ele diz: aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. E várias são as interpretações deste versículo. E uma delas é o que a maioria das pessoas entendem mesmo. As cruzes da vida são aquelas coisas ruins. Eu vi que tem pessoas olhando aqui para o esposo, para a esposa, né? Quando o pastor falou isso. Às vezes, né? Ou tem namorado e namorada olhando, é para carregar minha cruz. Eu já estou carregando, né? Popularmente falando, as pessoas realmente interpretam isso. Jesus, quando está dizendo isso, Jesus está dizendo para todos nós que a gente deve carregar a nossa cruz. Por isso eu fiz a minha tatuagem, que eu estou carregando a minha sempre. É isso que o texto quer dizer? Viu? Ali tem mais gente que tem essa tatuagem também. Os problemas que a gente tem diário, as doenças que a gente tem diário, as preocupações na nossa vida são as nossas cruzes. E as pessoas falam isso, até criaram Vocês devem ter escutado uma historinha bem popular que diz que alguém teve a oportunidade Jesus deu a oportunidade para uma pessoa para escolher a sua cruz para carregar. Porque a cruz dele era muito pesada para carregar, ele passava a vida inteira carregando aquela cruz. E Deus disse: tá, vou te dar uma chance então. Me dá a tua cruz aqui. E o cara entregou a cruz para Jesus. Jesus disse assim: agora tu vai lá naquele quarto lá, entra lá dentro e escolhe a cruz que tu quiser. E o cara foi lá, bem belo, entrou e tinha uma cruz grande, tinha a cruz de ouro, tinha a cruz pesada. Ele foi lá no canto e escolheu a cruz menorzinha que ele achou naquele quarto. Pegou aquela cruz, botou no ombro e saiu. Essa aqui, Jesus, essa eu quero carregar, essa aí que eu vou carregar agora. E Jesus me disse: tem certeza mesmo que é essa que tu quer mesmo? Tenho certeza. E Jesus disse: essa era a cruz que tu deu para mim no início, quando tu veio aqui conversar comigo. Várias são as interpretações que as pessoas têm deste versículo. Mas eu já vou dizer para vocês que a cruz que Jesus está dizendo aqui é a cruz de Jesus. Carregar a cruz de Jesus. E a gente vai entender um pouquinho no decorrer desta mensagem aqui sobre cruz. Este símbolo já era usado antes de Jesus. Isso é uma coisa bem curiosa. Eu pensei que, nas igrejas, quando que isso foi colocado nas igrejas, ou quando isso virou um símbolo cristão, E eu fiz uma pesquisa durante essa semana sobre a origem da cruz, e a cruz já era usada muito antes de Jesus, e para muitos até como um símbolo religioso. O hinduísmo usava a swastika, aquela cruz bem parecida com a cruz de Hitler, sabe? Já muito antes de Jesus, como um símbolo sagrado de vida. Então, religiões orientais muito antigas já usavam o símbolo da cruz representando vida,
curiosamente, eu nunca tinha parado para refletir nisso, e refletindo essa semana eu acabei descobrindo essas coisas. A cruz já era usada antes. E na época de Jesus, a cruz era usada para pessoas que tinham cometido algo muito ruim. Como assim utilizada como algo ruim? Era a morte, ou era o castigo, ou era a pena que pessoas que sofriam, pessoas que tinham cometido atrocidades sofriam. Era o tipo de morte que as pessoas faziam. O que quer dizer? Penduravam eles no sol, numa cruz, alguns amarravam, alguns eram pregados, então era o tipo de condenação que os romanos aplicavam na época de Jesus. Então um símbolo que era para ser bonito, um símbolo que representava a vida, acabou se tornando um símbolo ruim. Acabou se tornando um símbolo de maldição para muitos. Por quê? Porque era condenação. Tu tinha feito algo errado, tu foi condenado para a morte, ao jeito que eles matavam, porque não existia cadeira elétrica, não existia injeção letal, então a morte era morte de cruz. Era a morte mais humilhante na época de Jesus, feita pelos romanos. Então naquela época a cruz representava algo muito ruim. Não representava nada de bom. Todo mundo que morria numa cruz é porque tinha feito algo horroroso. E o pior, era posto na entrada da cidade. O que quer dizer? As pessoas ficavam lá agonizando por dias. E todo mundo que passava, em cima da cabeça era colocada a família daquela pessoa. Que quer dizer, não só aquele que morria estava sofrendo, mas toda a sua família também sofria. Por quê? Porque colocavam o nome da família ali na cruz, todos que passavam sabiam, esse é da família Riz. A família Riz tem um cara que morreu na cruz. Né? A gente pensa que só lá em cima da cruz de Jesus que colocaram isso. Não, era bem comum na época. Colocavam o nome das famílias dos crucificados. Então o símbolo da cruz se tornou o quê? Algo muito maldito, algo muito ruim. E a gente sabe tudo o que Jesus fez na cruz por nós. Nós entendemos aquilo que Jesus fez na cruz. E o que simboliza a cruz para nós cristãos hoje? Vida. Salvação. A música que nós cantamos agora há pouco diz que é na cruz. Quem que me chamou? A cruz me chama. Porque é lá que eu tenho a vida. Hoje em dia eu sei que é um símbolo super bonito, mas os primeiros cristãos, logo depois da morte de Jesus, não usavam a cruz como símbolo principal. Vocês lembram o símbolo principal que os cristãos usavam naquela época? O peixe. Né? Então era o símbolo dos cristãos usado naquela época. E tem outros símbolos que eles usavam também. Eles preferiam o peixe, a âncora. Curiosamente, eles usavam também o símbolo da âncora, que Deus representava que Ele é a nossa âncora, e outros eles também usavam a pomba. Os primeiros cristãos até o 3º século não falavam da cruz, porque a cruz era algo humilhante, a cruz foi algo ruim. Para os judeus era a pior morte que existia na época. Então não, levar uma cruz era não, nós cristãos, nosso símbolo é a pomba, o nosso símbolo é o peixe, o nosso símbolo é a âncora. Então eles tinham isso até o 3º século, como símbolo deles, a âncora, o peixe e a pomba. Só lá no século XIV que se tornou, século IV, a cruz se tornou algo representativo e algo bom. As primeiras pinturas lá no século IV pintavam Jesus numa cruz, mas pintavam ele com uma capa branca. Ele estava na cruz, pendurado na cruz, mas ele estava com uma capa branca, brilhoso e com uma coroa. Representando o quê? O nosso Cristo vitorioso, o Cristo que ressuscitou. E aí vem várias teorias depois disso. Lá na Idade Média, eles mudam essa figura do Cristo ressuscitado, do Cristo glorioso, e eles começam a botar um Cristo sofrido. Porque a Idade Média era uma época muito
sofrida. E o Deus tinha que ser um Deus sofrido, que sofria com o povo. Então começaram a colocar a imagem de Jesus na cruz como? Aquela imagem que a gente vê em muitos crucifixos, Jesus sangrando, com a coroa de espinhos, com aquela cara tipo de dó, de pena. E isso até hoje foi feito e posto. Mais adiante, lá pelo século 16, 17, 18, tiraram Jesus da cruz. Né? As cruzes não têm mais Jesus, e daí se criou várias teorias também. Né? Uma delas é que Jesus ressuscitou, ele não está na cruz. Né? E a gente até aprendeu isso no seminário. A gente aprendeu isso no seminário. Estou falando tanto de cruz e veio o cemitério na cabeça. No seminário a gente aprende que a imagem de Jesus não deve estar na cruz, porque Jesus ressuscitou, ele não está lá na cruz. E hoje em dia já se tem a interpretação que aquilo representa, é uma representação, aquilo não tem poder, não muda se a cruz tem Jesus, se a cruz não tem Jesus. Então já no século XIX isso é influenciado e dito para as pessoas, bom, o que importa é a simbologia. E o que a cruz representa para nós cristãos hoje? E aí a gente entra no nosso texto aí. Peguem as Bíblias de vocês, ou se tem o celular aí no aplicativo, e a gente vai ver um pouquinho do texto. E eu vou pedir para aqueles que têm o celular que entrem na nova versão da linguagem de hoje, que ele ajuda a gente a interpretar melhor. NTLH, só clica lá em cima no aplicativo, ele muda lá. E a gente vai entender um pouquinho o que representa a cruz para nós cristãos hoje. O texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 em diante. Ali no nosso texto, a primeira coisa que a gente encontra é o apóstolo Paulo falando que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para os que são salvos, ela é poder. E aí eu fico pensando, né? Hoje em dia a gente tem um dos filmes que a gente está ansioso para ver o final dos Avengers, né? O que vai acontecer no final, quem que vai vencer Thanos. E eu pensei, eles podiam botar Jesus, né? Em vez de ter Thor com o martelo de Thor, vem Jesus com a cruz dele, pá! Né? Seria super massa. Eu sigo uns cartunistas cristãos e eles já fizeram esse desenho assim, Thanos, Jesus vencendo Thanos. Eu pensei, que massa isso! E é o que esse texto aqui está dizendo. A cruz, para as pessoas, representa loucura. Pensa numa coisa doida. Tu tem um só filho e tu deixa ele sofrer, morrer. Quando ele está lá pendurado na cruz, ele diz, Deus meu, por que tu me desamparaste? E Deus faz o que para ele? Vira as costas e deixa ele morrer. É loucura. Os judeus queriam um rei libertador. Os judeus estavam esperando alguém que ia libertar eles do poderio, da escravidão, do poder dos romanos, da opressão que eles estavam sofrendo. E Jesus veio e morreu numa cruz. A pior e humilhante morte que se tinha na época. Aí os judeus falaram, esse aí não é o meu Deus, não. Esse aí eu não quero, não. E mais para frente está o apóstolo Paulo aqui dizendo, isso é loucura. Isso é loucura. Mas, para aqueles que são salvos, é o quê? Poder. Por que é poder? Porque lá na cruz, que Jesus carregou o meu pecado e o pecado de vocês. De quantas pessoas? Desde Adão e Eva. Imagina que loucura. Desde o pecado que Adão e Eva cometeu até os últimos dias, na cruz foi colocado todos os pecados.
Todos do Antigo Testamento esperavam a vinda de Jesus. Eles tiveram seus pecados perdoados pela esperança do envio do Salvador. E nós todos, que somos 2000 anos depois de Cristo, olhamos para onde? Para a cruz de Cristo. Olhamos para o passado. E essa cruz tem poder. Porque essa cruz dá o quê? Perdão dos pecados. Essa cruz perdoa. Essa cruz alivia. Essa cruz limpa. É aos pés da cruz de Jesus que eu deixo todos os meus pecados. Tem ou não tem poder? Muito mais do que aquela mãozinha do Thanos com as 6 pedras preciosas. Muito mais do que aquelas 6 pedras preciosas. É uma cruz de madeira que Jesus carregou. E olha o que o apóstolo diz assim: as Escrituras dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Como os instruídos buscam Deus? Com o seu conhecimento. Os gnósticos falam muito disso. Eu posso chegar a alcançar, a conhecer a Deus. Através do quê? Do meu conhecimento. Eu posso chegar a ser Deus. Através do quê? Do meu conhecimento. Quanto mais conhecimento eu buscar, mais eu chego perto de ser um Deus. E muitas pessoas ainda hoje pensam assim. Muitas pessoas se acham hoje em dia com poder. Eu sei mais, eu tenho mais, eu posso mais e eu não preciso de ninguém, nem de nada. Isso é super normal nos nossos dias. As pessoas não precisam de um Deus que morreu numa cruz, um Deus frágil, um Deus humilde, um Deus que vem em pão e vinho. Ah, não, um Deus que vem em pão e vinho. Eu não preciso. Um Deus que está ali na água, no batismo. Esse Deus é muito simples. Eu quero um Deus com poder. E o que os judeus esperavam naquela época? Atrás de Jesus? Esperavam o que dele? O poder. Os milagres. Quantas igrejas aí afora hoje em dia continuam na mesma busca de poder, de milagres? E esquecem de olhar para a cruz. O poder de Jesus é que? De perdoar os pecados. Jesus fazia milagres? Claro que sim. Mas o propósito da vinda de Jesus era o quê? Morrer numa cruz e perdoar os nossos pecados. E as pessoas muitas vezes esquecem disso. As pessoas querem o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que faz as coisas. Eu quero este Deus. Deus que morreu na cruz, esse aí não dá, não quero esse daí. E ele diz ainda que Deus vai destruir a sabedoria humana. Porque é assim. Deus vem através de palavra e de sacramentos. É super simples. É um Deus super humilde. Os judeus pedem milagres, coisas, doideiras todos os dias. Jesus diz, bem, eu vim para perdoar os pecados. E nós anunciamos o quê? A cruz, porque ela é ofensa e loucura. É ou não é loucura? Seguir Deus é louco. Seguir Jesus é louco. Porque vai ao contra de tudo o que o mundo oferece. O mundo oferece o quê? Brilho. O mundo oferece glória. O mundo oferece fama. Quanto mais seguidores eu tiver hoje em dia, mais famoso eu sou.
E as pessoas são como deuses da internet. Se vocês entrar nos canais de youtuber, a quantidade de youtuber que tem famoso é assustador. E o pior, a gurizada olha, a gurizada escuta e a gurizada segue eles. Eu fico imaginando, já pensou hoje Jesus aqui? Com toda essa tecnologia, com WhatsApp, com YouTube, cara, ia ser maravilhoso. Já pensou poder clicar ali e ver Jesus falando contigo? Jesus ensinando o que é certo e o que é errado. Mas não, a gente tem os youtubers ensinando a gente a se vestir, a comer, a falar. Não, né? Estão dizendo, não, capaz, eu nunca olhei isso, a fazer maquiagem. Capaz que o YouTube vai me ensinar a fazer maquiagem. Tem youtuber ensinando o pastor a pregar. E a gente esquece da mensagem que nós levamos para as pessoas, que é a mensagem de cruz. O versículo 25 diz assim: o que parece loucura é o mais sábio, e o que parece fraqueza é a maior fortaleza. Parece ou não fraqueza que Jesus morreu na cruz? Parece fraqueza. Óbvio que parece fraqueza. É fraco. Morreu. Não tem poder. Ao lembrar da cruz é tipo, não dá para ter um Deus um pouquinho mais poderoso. Tinha que morrer na cruz. Por quê? É loucura. E Jesus disse, eu vou pegar essa loucura e confundir os sábios. E é nessa fraqueza que a gente tem a nossa fortaleza. É na cruz que a gente tem a nossa fortaleza. Porque lá a gente tem tudo o necessário para a nossa salvação. A morte de Jesus é suficiente para a nossa salvação. Logo depois da morte de Jesus, Jesus desceu aonde? Ao inferno. Quando Jesus fechou os olhos e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o diabo pensou, acabou. Venci. E ele estava lá fazendo a festa com o batuque dele, com as coisas dele, né? Sei lá como é que deve ser, né? Fazendo festa, venci Jesus. E aí aparece Jesus lá no inferno. Diz, dançou. Foi lá na cruz que eu venci. Foi. E todos aqueles que olharem para a cruz vão lembrar do que eu fiz. E vão ter o poder. Poder de quê? Poder de ressuscitar dos mortos. Poder de estar no céu com Jesus. Quando a gente olha para a cruz, a gente imagina o céu. Porque é lá que a gente vai estar. É lá que a gente vai viver. As pessoas vão dizer que é loucura. As pessoas vão dizer que vocês não sabem o que estão fazendo. E Deus diz assim, para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilhante e diz que não tem valor. Tem valor a cruz? Não. Tinha valor na época? Óbvio que não. Hoje em dia tem valor a cruz? E a gente tem cruzes em todos os lugares. Aqui no nosso país a gente pode colocar uma cruz ali na frente de uma escola e ter a escola aberta todos os dias. E as pessoas olham todos os dias e lembram de quê? Que ali tem Jesus. As igrejas, quando colocam cruzes, para que elas colocam cruzes lá? Para dizer que ali tem Jesus. A cruz representa o quê? A presença de Cristo. A lembrança do que Cristo fez por cada um de nós na cruz. Por isso que para nós cristãos a cruz é algo lindo. A cruz é algo maravilhoso. Porque é lá que Deus demonstrou o seu amor
para com todos nós. E Deus amou o mundo de tal forma que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E Deus entregou Jesus para onde? Para a cruz. Lá todos os meus pecados foram carregados. Cada vez que eu olho para a cruz, eu lembro do perdão que eu ganhei de Jesus. Cristo é a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Quer ser sábio? Busca conhecer a Cristo. E a gente sempre busca conhecer mais e mais e mais e mais. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler aquele livro, tenho que fazer aquela outra coisa, tenho que fazer aquilo e outro. E a gente às vezes esquece de estudar quem? Cristo. A palavra. A cruz. Que é lá que Jesus demonstrou o seu amor por cada um de nós. Algumas pessoas ainda fazem sinal da cruz como um amuleto. Vocês já viram isso? Alguns jogadores de futebol, quando vão entrar no campo, fazem o sinal da cruz. O que eles estão fazendo naquele exato momento? Por que a gente faz o sinal da cruz? Para quê? É um amuleto? É uma proteção? Ou é uma lembrança de quem está com a gente? É uma lembrança de quem está com a gente. É uma lembrança daquele que é o mais importante na minha vida. Cristo. Fazer o sinal da cruz é algo bonito. Fazer o sinal da cruz representa aquele que é o nosso Deus. Eu faço oração com os pequenos aqui na fila, no início da sala da aula deles, né, nas quintas-feiras desse ano. No ano passado eu fazia na segunda. E curioso que tem sempre alguns pais, e daí sempre que eu termino a oração e falo amém, alguns pais fazem sinal da cruz. E esses tempos eu fiquei pensando assim, cara, que troço bonito, né? Por que todos nós não fazemos isso? A gente está fazendo o quê? Mostrando para as pessoas aquele que está no nosso coração. Quando eu estava na República Dominicana, teve um grupo de missionários que veio dos Estados Unidos. E eles vieram para fazer cruz. Super interessante. Trouxeram malas e malas cheias de madeirinha bem pequenininha, né, de 2 tamanhos. E o trabalho deles naquela semana era fazer cruz. E eles faziam durante a semana inteira. Essa era a missão deles. Faziam cruz e botavam uma cordinha de couro em volta. E eles vinham, todas as manhãs eles se reuniam, oravam e começava o trabalho deles de fazer cruz. Eu pensei, por que eles não fizeram a cruz lá? E manda, né? Só as maletas. E daí eu comecei a entender o porquê. Porque nas tardes eles pegavam as cruzes que eles fizeram pela manhã e faziam o quê? Caminhavam pelo povo fazendo o quê? Dava uma cruz para as pessoas. E dizia para eles, quem que ama eles? Cada vez que vocês olharem para essa cruz, vocês lembrem de quem ama muito vocês. Quem? Jesus. Jesus nos ama. Cada vez que eu olho para a cruz, eu lembro do amor de Cristo. Eu olho para a cruz, naquele exato momento eu lembro que eu sou perdoado, que eu sou amado. Não foi gostoso receber um abraço aqui de perdão hoje? Foi ou não? É maravilhoso, né? Eu recebi um abraço aqui do pastor Valdomiro, da Fá, das amigas aqui. É super gostoso. É como se quem estivesse abraçando a gente? O próprio Jesus. É tão bom ter a cruz conosco. É tão bom porque é a lembrança do amor de Deus para cada um de nós. Nós somos, e no final ele diz que a gente não precisa se orgulhar das coisas que a gente conquista, mas a gente deve se orgulhar das coisas que Deus conquistou em nosso lugar.
Eu sou orgulhoso da cruz. Sou orgulhoso de carregar a cruz. Sou orgulhoso de falar da cruz. E Deus nos chama para falar do crucificado. Para falar do Jesus que morreu numa cruz. Mas do Jesus que nos ama, que nos perdoa, que está com a gente todos os dias. Essa é a mensagem da cruz. É o amor de Deus revelado lá. Quando eu olho para lá, eu tenho a certeza que eu sou amado e perdoado. Essa é a mensagem da cruz. Este é o símbolo da cruz. E por isso que a gente leva ele em todos os lugares que a gente estiver. Que Deus guarde essa mensagem nos nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos sempre levar essa cruz aonde a gente estiver. Amém.